Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre com muitas informações para vocês. Então já chego, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Você aí que é bom de palpite, PagBet. Quarta-feira agora começa o Carioca, quinta-feira o Vasco joga, chegou a hora de fazer sua fezinha. Na PagBet, com apenas R$1, você já está apto a apostar. Somos a mais democrática do mercado. Além disso tudo, nosso bordão lá é acertou, tá pago. Não é à toa, porque nossas transferências são feitas rapidinho, através de Pix. Além disso tudo, você tem cadastro desburocratizado e atendimento 24 horas por dia. Além da aposta tradicional, tem o famoso jogo do Aviator, o aviãozinho, que é uma modalidade diferente de apostas para você poder fazer. PagBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Bom, galera, o vídeo tá recheado de informações. Vamos começar atualizando vocês sobre os jogos treino. O Vasco ontem, na equipe principal que tá lá em Punta del Este, realizou um jogo treino contra a equipe do Combinado ali, de Maldonado, uma equipe semi-amadora, e o Vasco venceu por 4-0. 2 gols do atacante Ryan, uma jogada pela esquerda. Eu tentei observar quem é o jogador, mas o vídeo da Vasco TV está um pouquinho longe. E depois pela direita, com uma jogada bonita no Serginho, ele vai para dentro do jogador, cruza rasteiro, o Ryan chega complementando. Paê fez um bonito gol de fora da área, dominando, dando uma pancada, após uma jogada também do Serginho, que ele cruza para a área, o jogador do Vasco chega batendo, a zaga corta, gera o rebote de fora da área, o Paê domina e faz o gol. E quem marcou o primeiro gol do Vasco foi o zagueiro paraguaio Robert Rojas, uma falta lateral batida pelo Rossi, ele testou e fez o gol, tá? Citei alguns jogadores aqui, não quer dizer que os que eu citei foram titulares, simplesmente foram os lances que a Vasco TV botou no vídeo ali de 40 segundinhos, mais ou menos. Eu vou deixar com vocês agora o Emiliano Dias, tá? Dando o depoimento dele da importância desse jogo treino. Ele falou que foi só um preparativo, mais importante mesmo são esses 2 jogos que o Vasco vai fazer no Uruguai contra equipes aí mais importantes. São Lourenço, equipe de primeira divisão do futebol argentino, uma equipe tradicionalíssima, e aí sim o Deportivo Maldonado, que é uma equipe já profissional também, no outro patamar, equipe que vira e mexe, joga Libertadores Sul-Americana. Então, com vocês, o Emiliano Dias comentando a importância desse jogo treino lá no Resort Solares, em Punta del Este. A importância é muito bom, um jogo de preparação. É um jogo muito difícil para jogar, porque vem com uma semana, a consequência de trabalho muito alta. Então saiu, mas graças a Deus saiu tudo bem, o grupo respondeu. O campo não estava ótimo, mas jogaram um grande jogo e serviu para o que a gente está preparando para o futuro. A pré-temporada damos mais hincapié em lo que é a parte física. Então está acontecendo tudo bem, graças a Deus, e continuaremos assim por este caminho. Temos 2 jogos agora, uma prova importante agora com um time grande da Argentina. Então aí vai ser uma prova muito bom para ver em que condições a gente está. Bom, vamos falar agora do Expressinho. O Vasco fez um jogo treino também lá no CT Moacir Barbosa hoje, né, com os jogadores que ficaram aqui no Rio de Janeiro, e venceu por 4-0 o Porto Real. O Vasco informou o resultado, não colocou vídeo ainda, nem fotos, então, pelo menos no momento que eu tô gravando, essa é a única informação que eu tenho. O Léo Matos está no Rio de Janeiro, fez esses stories aí colocando a foto dos jogadores, o Capasso e o Orelhano ficaram, o Vasco venceu por 4-0, não sei ainda quem marcou os gols. Saindo da atualização, eu trago para vocês aqui no canal. Vamos agora ao mercado da bola e novidades. O atacante Luciano Rodrigues jogou ontem pela seleção brasileira sub-23 do Uruguai, venceram ali o jogo contra, me fugiu a equipe agora, 3-0 ou 4-0, e ele marcou um dos gols. Enquanto eu falo, tá passando para vocês aí na tela o gol que ele marcou, um bate e rebate, a bola sobra, ele dá-lhe uma pancada ali, faz o gol. Inclusive, após o jogo, alguns veículos brasileiros estão lá cobrindo a pré-temporada do Vasco
em Punta del Este, no Uruguai, e a rapaziada do BTB Esporte, que vem fazendo um trabalho bem legal, teve na zona mista e entrevistou o Luciano Rodrigues, e ele confirmou que sim, já está ciente do interesse do Vasco na contratação do mesmo, seu representante é quem está tratando diretamente disso, ele está ciente da situação, o empresário dele pediu para ele ficar focado em jogar, que ele está resolvendo. O Vasco sabe que a equipe do Liverpool do Uruguai está querendo na casa de 12 milhões de dólares, mais ou menos na casa de 58 milhões de reais, para poder negociar o jogador junto ao Vasco, e tem equipes europeias que mandaram scouts para o Uruguai para esse pré-olímpico que vai acontecer lá. Tá bom? O Vasco tenta fechar negócio antes do pré-olímpico, porque sabe que o jogador tem grande chance de fazer um grande pré-olímpico e se destacando ainda mais. Já tem olheiros de grandes clubes europeus lá observando a competição, inclusive já é sabido que o Atlético de Madrid está monitorando o jogador de perto, então o Vasco tenta acelerar essa negociação. O Alexandre Matos já há mais de uma semana vem negociando essa situação. Que é um fato curioso, o jogador alçando voos maiores na carreira fez uma parceria, uma troca de empresário com o Paulo Pintomeira, aqui do Brasil, que é um cara que é referência no mercado aí, de negociações, e empresaria a carreira do João Vitor. Então o Vasco está com uma relação boa, recente, com o Paulo Pintomeira e tenta costurar essa situação. Tá bom? Então vou deixar com vocês agora o próprio Luciano Rodrigues confirmando aí essa negociação em curso com o Vasco e que o seu empresário está cuidando disso e pedir para ele focar em jogar futebol. Confere aí. Tio, parabéns pela vitória. Jonatas Santos, canal BTB Esportes do Brasil. Seu nome vem sendo muito vinculado ao Clube Vasco da Gama no Brasil. Queria saber a sua opinião, a possibilidade de atuar com o técnico Ramon Dias, se existe algum tipo de negociação acontecendo. Sí, bueno, mi representante me ha hablado del club, del interés, pero bueno, eso lo está manejando él. Él me dijo que me concentre en lo que es el fútbol, pero él me mantiene al tanto, me dijo que iban a tener una reunión. Pero bueno, nada, como te digo, él me mantiene al tanto, yo veré después qual decisão. Bom, e agora vamos falar do Sforza, né, jogador que está fechado com o Vasco, o negócio está sacramentado, ele vai ser vendido ao Vasco por 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. E tem um fato que chama a atenção, o Vasco temendo que aconteça novamente o que aconteceu com o Luca Orediano, o Vasco foi monitorar, conversar e apurar e se aprofundar sobre a questão emocional psicológica do Juan Sforza e também familiar. O Vasco buscou informações de como é que é o jogador, nível de maturidade que ele está, como é que é a base familiar dele, para saber se ele teria problema ao vir ao Rio de Janeiro. O Orediano foi o reforço mais caro do Vasco na temporada passada e agora bateu o pé e falou que não quer mais ficar no Brasil, quer ir embora. Não à toa ficou no Rio de Janeiro por esses jogos do Expressinho até ser negociado. A All Sport conseguiu apurar, inclusive, que o Orediano já está em negociação para devolver a casa alugada que ele mora no Rio de Janeiro. E vou trazer para vocês aqui alguns números do Juan Sforza na temporada 2023. Ele já tem mais de 100 jogos com a camisa do News Old Boys. Esses aqui são números só da temporada 23. 43 jogos, 3 gols, 1 assistência. 307 bolas recuperadas, 75 desarmes, 49 faltas cometidas, 50 sofridas, 13 cartões amarelos, 60% de acerto nos lançamentos e 83% nos passes de maneira geral, tá? Esse foi o levantamento que o SofaScore fez a respeito dos números do jogador, tá bom? E ainda falando sobre Orediano e Capasso / Payet, jogadores envolvidos nesses dois jogos treino, o Capasso tá muito focado, quer recuperar o espaço dele. Ano passado perdeu espaço devido a uma lesão grave que ele teve na coluna, similar àquela joelhada que o Neymar tomou do Zuniga na Copa de 2014. O caso dele foi pior um pouco, inclusive, do que o Neymar. Ele fez 14 jogos com a camisa do Vasco, sendo 10 jogos como titular. Acabou jogando muito pouco, foi comprado aí 50% dos direitos econômicos dele por mais ou menos 7 milhões e meio de reais. Foi uma das maiores novelas do ano passado e o jogador não conseguiu deslanchar. Mas ele está focado e quer muito dar a volta por cima. O Orediano está já num outro viés.
que é um fato interessante. O Payet está chamando muita atenção pela sua forma física, magro, seco. Isso está irritando demais torcedores do Olympique, porque desde que ele voltou da Inglaterra, da passagem que ele teve ao West Ham, ele conviveu todas as temporadas acima do peso, tá? Com 35, 34, 33 anos, e os torcedores do Olympique têm ele como um grande ídolo, sabe do talento absurdo, e mesmo acima do peso ele decidia lá no Olympique, mas ficaram chateados por ver por que ele não se dedicou aqui no Olympique na forma como ele está se dedicando agora no Vasco. Pra gente é maravilhoso, a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo a gente olha que nem sempre na carreira o Payet foi profissional. E você vê que é desleixo, porque ele tinha condição e por obrigação de um profissional, ele tem que cuidar da balança do peso. Quis, agora tá aí se dedicando. Faltou mesmo, foi uma dedicação maior dele junto ao Olympique, a gente não tem nada a ver com isso. Falando também de Payet e do tamanho que ele tem da importância, o Vasco tem sido notícia recorrente lá na França. Inclusive, está passando para vocês aí na tela, o Payet e o Vasco por tabela, né? Acabou sendo capa de um veículo importante lá na França. A matéria fala sobre o Payet vivendo agora, né, no Rio de Janeiro e tal. Então é legal ter esses jogadores internacionais que trazem essa visibilidade toda para dentro do nosso amado e querido clube, tá bom? Então Luciano Rodrigues confirmou que a negociação está em curso com o Vasco. Juan Esforza contratar Luciano Rodrigues, o negócio caminha bem. A questão é não entrar um gigante europeu e atravessar a gente. O Alexandre Matos está correndo para tentar sacramentar esse negócio quanto antes, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento que volta, nós estamos juntos. Valeu, fui!